Como você está, doutora? Muito bem. Está linda, aproveitou o carnaval que eu vi. Aproveitei, só que não, né? Porque a gente viaja para outros lugares, enfim. Para descansar, né, doutora? Para aproveitar, eu vi que você foi para praia, é tão gostoso. Mas eu acho que, assim, todo mundo está sentindo que esse calor tá um negócio surreal. Então você imagina, a gente já dá uma abusadinha porque é uma época de carnaval. Aí esse calor, eu acho que ele atrapalha tanto, interfere nessa parte metabólica, não interfere? Interfere, a gente acaba ficando mais prostrado, mais cansado. Pois é. A pressão cai. Muitas vezes, como você está um pouco aéreo, né? Porque o excesso de calor, isso pode ser confundido com fraqueza e a gente pode ter que comer a mais, enfim, né? Para quem diz que no inverno é que se comem a mais, eu digo que no calor também. Porque o calor, às vezes, dá um tédio, dá uma, né? Aquela coisa de você estar meio fraca e aí você quer uma energia e você fica beliscando. Então, olha que interessante. Tem isso, tudo gente. isso. Tem tudo isso. E a gente acaba desidratando também. E eu acho que isso é uma aula da doutora hoje, detox, porque a gente tem que detoxicar ou detoxificar, né? Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, sem perder a hidratação. Porque também é perigosíssimo nessa época. Afinal de contas, a água ela é muito importante, né? Por exemplo, a gente tem a fase 1 do fígado, que ela é marcada por uma hidrólise. Primeiro você pega as toxinas, acho que a gente até tem uma... Vamos telinha, Glaucia, já vamos começar por aquela telinha, que isso está super legal para a gente entender hoje as funções, tudo que acontece com a gente, ó. Aqui, primeiro, mostrando que a gente tem todas essas vias de eliminação de toxinas. Então, do fígado, que daqui a pouquinho eu vou esmiuçar as fases, mas aqui a gente tem, uma vez que foram metabolizadas, elas são eliminadas ou através da urina, primeiro passando pelos rins, tá bom, ou a bile levando para o intestino, eliminando pelas fezes. Tá. Mas a gente também tem outras vias menos importantes e que são também vias de eliminação, que é a outra telinha. Vamos para a segunda, então. E aí você falou bem do calor, né? Porque a pele, a transpiração, você vê o caminho de entrada e o caminho de saída, você elimina pela pele transpirando. Entendi. Mas a pele pode ser um caminho de entrada. Por exemplo, o alumínio, que se usa muito desodorante spray, produtos spray, ele pode entrar pela pele. Entendi. E é claro que passa pelo fígado, não diz que aquilo que entrou pela pele também vai sair. A gente pode ter todas essas vias independente da entrada. Pulmões, que loucura, doutora, a gente que mora em São Paulo, esse ar, né, poluído, né? De excesso de veículos. E aí a gente tem também os pulmões, o ar como uma forma de eliminação. Tá. O intestino delgado, que é onde a gente absorve. Então, se você come muitos alimentos ricos em pesticidas, né, que não são orgânicos, por aqui entra junto com os nutrientes e vitaminas. Né? Lembrando que tudo que não é natural, fármacos, também eles podem criar essas outras metabolizações, esses outros metabólicos que de repente são mais tóxicos. Por isso é importante um fígado bom, para que a gente elimine sempre. E isso aqui a gente nem falou de álcool, cigarro e comidas, enfim, açúcar e gordura. Cigarro. Aqui o álcool, que é absorvido rapidamente. Sabe o tempo de eliminação? Não sei, de 8 a 12 horas. Socorro, doutora. Ainda bem que a gente vai fazer agora. Ainda bem que acabou, né? Que é pra gente agora entrar na linha, né, gente? Tô dentro dessa também. Vamos entrar na linha com as dicas da doutora de hoje. Então, entendendo esses caminhos, né, de entrada e de saída, a gente consegue entender um pouquinho do nosso metabolismo. Mas você ia começar falando das fases do fígado, né? Então, nós temos uma fase que é a fase 1, que você precisa quebrar essas substâncias, porque elas são inteiras, então elas precisam ser quebradinhas, hidrolisadas, para que passe para poder ser eliminada. Quando ela precisa de uma outra fase, tem algumas substâncias que já são eliminadas depois dessa. Outras, elas precisam ser conjugadas com outros tipos de substâncias para que a gente consiga eliminar. E aí nós precisamos de muitos nutrientes para cumprir tanto a fase 1 quanto a fase 2. Aqui a gente tem exemplos de nutrientes, mas aí a gente também está falando, a doutora já vai escolher o que ela quer começar, fase 1, fase 2, mas é importante, nesse período, o que a gente tem que retirar, doutora? Sim, porque não é só sobre você ter um bom fígado para eliminar, é sobre você poupar o teu fígado, não ingerindo ou não se expondo a tantos poluentes. Bom, a gente começou hoje falando a pauta de beber bastante água, então isso é importantíssimo. Essa água tem que ser tratada, essa água tem que ser uma água de qualidade.
a gente tem que evitar os alimentos normais, digamos assim, que não são substâncias alimentícias. Então, estou falando de verduras, frutas que não são orgânicas. Certo. Tudo que puder dar preferência para orgânicos, melhor. Ah, mas é feinho. Ah, não é tão vistoso, não dura tanto, mas é muito melhor. É muito melhor. Tá. Evitar essas exposições, como eu falei, do desodorante, todos os produtos spray. Hoje em dia você consegue todos os cosméticos livres de alumínio, de PABA. Tá. Hoje, como o consumidor ele está muito entendendo sobre tudo isso, então facilmente você consegue comprar cosméticos que não tenham esse viés. E são produtos que a gente chama agora de rótulo limpo, né? Do Clean Label, que é, enfim, Clean Label. Tudo mais limpo possível. Isso, né? Isso até vai, por exemplo, para suplementos. Você tem, por exemplo, um Whey Protein que tem um sabor natural e outro que tem um sabor com corante muito forte, um sabor muito artificial, Tá. com muito conservante, apesar de ser whey. Entendi. Né? Nesse sentido, sempre, na dúvida da escolha, sempre prestar atenção nesse rótulo mais limpo mesmo, né? Isso é importantíssimo. Aí temos também flúor das pastas de dente. Hoje tem pastas de dentes com menos flúor ou isentas de flúor. O flúor em excesso, principalmente na infância, atrapalha muito o sistema nervoso da criança em desenvolvimento, né? Pode aí predispor à hiperatividade, uma série de outras condições. Que perigo, gente. Você vê quanta coisa que a gente não imagina. E claro, tudo dentro do equilíbrio. Claro que também a indústria tenta se ajeitar para melhorar todas essas condições, né? As empresas realmente preocupadas estão atentas a isso. Por isso hoje a gente tem como escolher. Inseticidas. Às vezes você tá, eu acabei de viajar agora para um lugar super natural, às vezes você tá num lugar assim, tem um inseto, tem um bichinho, mas mal sabe que o inseticida faz muito mais mal do que aquele bichinho. Claro que a gente tem ali N tipos, né? Entendi. Então é importante determinar e o tempo também de respeito ao você visitar esse ambiente depois de um certo tempo que ele foi dedetizado. Então essa coisa de vai dedetizar e aí você já vai, já entra, tudo isso é importante. Tá. Tintura, coisas de obra que o pessoal, né, faz reforma na casa, morando na casa. Isso também é uma fonte também grande aí de contaminantes. Olha só, por quê? Porque vocês viram que uma das entradas também é essa, pulmão, né? Questão respiratória. Eu vou já colocar uma perguntinha pra gente seguir na fase 1, o que a gente tem que colocar de suplementação. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Patrícia. Apenas consigo correr à noite. Só que com esse calor durante o dia, fico desanimada. O que você me indica? Olha, se ela correr à noite e isso não tirar o sono, não agitar, pelo contrário, trazer aquele bem-estar, sem problemas nenhum de fazer o exercício à noite. Aí tem que tomar cuidado com o que vai se tomar antes, né? Eu vou tomar um termogênico para correr. Então, à noite ele vai ficar ali mais tempo, né? Demora para ser metabolizado, então isso pode afetar o sono. E esse desânimo dela, doutora? Porque com esse calor realmente, Patrícia, é um desânimo mesmo. Ela deve correr ao ar livre, né? Porque se ela estiver num ambiente de esteira, com ar-condicionado, ela consegue fazer isso. Mas tem gente que não consegue fazer isso no ambiente de esteira, tem que ser no ar livre, aquela coisa, né, Carol? Acho que você é muito disso também, né? A esteira é o último caso, sim. Choveu, tá uma tempestade. Eu vou na tempestade. Você vai na tempestade? Já corri na chuva muito, doutora. Quer dizer, numa tempestade com raio, não, que isso que é o perigoso, né? Mas, por exemplo, a chuva, só chuva, sem raio, eu vou na chuva. Eu tenho tênis pra chuva. Não é libertador? Libertador, é maravilhoso, porque aí você sente, refresca. Nossa, eu prefiro. Mas, enfim, a questão que você está dizendo da gente ir pro ambiente agora com esse calor, com o ar-condicionado, ele vai ser mais efetivo. Mesmo que seja mais monótono essa esteira e tal, mas para nossa saúde é melhor, né? Não sei não, porque o ar-condicionado também é complexo. Tem porque tantas se tiver coisas... sujo, né, doutora, vai respirar. Nossa, gente, tá fácil pra gente, não. Não tá fácil, mas pelo menos quem está correndo, seja ao ar livre ou seja no ar-condicionado, o exercício também é uma forma de acelerar a eliminação de toxinas, porque a gente transpira, porque respira mais, então tudo funciona mais rápido. E o transpirar é bom? Transpirar é bom. Tem gente que eu indico, às vezes a pessoa está em pós-operatório,
ou está numa situação que, enfim, está época de frio e fazer sauna é uma forma também de ajudar, principalmente a sauna seca, a eliminar toxinas. Tem toxinas que a gente só elimina pelo suor. Que loucura! E a sauna é uma forma de ajudar também. Vamos falar um pouquinho desse grupo então, doutora? Vamos lá, o que você trouxe para a nossa fase 1? Então, aqui a gente trouxe selênio, zinco, cobre, cálcio e magnésio. Tá. Como fontes alimentares, né, de zinco, frutos do mar, os peixes. Magnésio também está muito presente em frutas, verduras. O cálcio em laticínios, né, de preferência sem lactose. Aqui, o BCA, silimarina, glutationa. A silimarina, gente, ele é um fitoterápico de uma planta chamada Cardos marianus, que ajuda muito o fígado, ajuda nessas fases de eliminação. O BCA, que são os aminoácidos essenciais, também são importantes para ajudar a gente nessa eliminação. A glutationa, como um antioxidante, o mais potente que existe. Então, a gente precisa antioxidar o nosso organismo também, além de detoxificar. Aqui as vitaminas do complexo B, A, E, que são lipossolúveis, e a C, que é outra hidrossolúvel. A vitamina C presente nas frutas cítricas, vitamina A nas frutas alaranjadas, vitamina E em oleaginosas, o complexo B presente em cereais, frutas, verduras. Lembrando que a B12 ela é mais comum em alimentos animais. Tá certo? Aqui, os flavonoides, o piquenogenol e a coenzima Q10. Gente, flavonoides você vai encontrar no cacau, nas frutas vermelhas, na uva. O piquenogenol é um excelente protetor solar, sabia? Quando a gente suplementa, ajuda a proteger dos raios ultravioletas. Que legal, doutora. E a coenzima Q10, que seria um nutriente do próprio organismo, hoje eu falo que a gente precisa muito dessa suplementação por conta das demandas do dia a dia e também por conta de pessoas que usam medicamentos que eliminam a coenzima Q10. A estatina é um deles, por exemplo. Puxa, jura? E doutora, mas assim, falando da coenzima Q10, assim, é uma suplementação que vai fazer bem para todo mundo, não tem uma contraindicação? Olha, se eu pudesse hoje falar de uma suplementação que vai fazer bem, principalmente na saúde mental integrativa, eu falaria coenzima Q10, ômega 3, vitamina B12, né, a metilcobalamina, o metilfolato, aliás, o complexo B, e bastante resveratrol também, que é um antioxidante, né? Sem o álcool do vinho, né, doutora? De preferência, só... Não posso perder a piada, mas o resveratrol, nesse caso... Aquele suco de uva, ele é bem rico, né? E o suplemento. E você sabia que onde tem mais resveratrol é dentro da semente da uva que a gente despreza? Você tá brincando? Eu não sabia, não. Puxa vida. Cranberry também tem, doutora? Cranberry tem menos. O cranberry tem mais flavonoides. E ele é um excelente nutriente para quem tem infecção urinária de repetição. E é gostoso, né? Eu gosto. Eu também gosto. Eu vou lá e já volto pra gente continuar. Vamos falar da fase 2 e tem perguntinhas, muitas perguntinhas pra doutora. Falamos da primeira fase, de alguns suplementos importantes. Vou colocar uma perguntinha do público, doutor, e daqui a pouco a gente segue para a recomendação da segunda fase. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Jéssica. Beijo. Sobre gastroenterite nas férias de verão. Como recuperar a saúde intestinal e hepática depois dos antibióticos? Bela pergunta, hein, doutora? Nossa, Jéssica, excelente. Aliás, depois de antibióticos, a gente precisa de probióticos, né? Se Deus quiser, a gente ainda vai ver a medicina e a farmacologia evoluir de tal forma que a gente vai ter antibiótico mais inteligente, que só vai pegar as bactérias ruins. Olha só. Mas enquanto isso não acontece, então a gente precisa de suplementação de probiótico. Tá. Ela falou das gastroenterites, então são várias situações, não é só o antibiótico. Por exemplo, uma coisa é você tomar um antibiótico para uma sinusite. Aí você tem só o problema do antibiótico. Quando você tem uma gastroenterite que precisa de um antibiótico, então são dois problemas. É verdade. Aí, além dos probióticos, a gente vai precisar de glutamina. Depois nós vamos falar dela, que ela está aqui, ó, um dos nutrientes importantes. A gente precisa de alimentos com pré-bióticos, que são as fibras. Então, eu estou falando de cereais integrais, eu estou falando de frutas com cascas, né, de verduras.
porque para a gente ter um intestino intacto é sobre isso. É sobre fruto oligosacarídeo presente nas frutas, as fibras, né, a pectina da maçã, os probióticos, que são todos aqueles lactobacilos que a gente conhece, a glutamina, que é o nutriente da nossa célula intestinal, além de uma alimentação balanceada, muita hidratação. Você sabe que uma vez eu ouvi, eu não me lembro quem falou isso, mas eu nunca esqueço, que quando tem que recuperar de alguma coisa assim muito intensa e tal, é tipo, como seria se você estivesse no hospital? Qual seria a comidinha que viria? Comidinha de hospital. É mais ou menos isso. Então, assim, a sopa com pouca gordura, com pouco sal, tudo como seria no hospital, sabe pensar assim? Com certeza. E eu pensaria da seguinte forma também. Quando você está passando por um processo de gastroenterite ou de uma diarreia crônica por alguma outra situação, às vezes a gente precisa de enzimas. Por quê? Por que dessa alimentação de hospital, que é tudo mais sonsinha, mais levinha? Porque as nossas enzimas também, elas entram em burnout numa situação dessa. Então, uma forma de acelerar é também suplementar com as enzimas digestivas. Que boa dica, doutora. Não, a gente está falando de sais biliares, de repente a gente pode usar a bromelina, que é do abacaxi, a papaina, que é do papaya, proteases, lipases. Legal. Tudo que são as enzimas que digerem esses alimentos, para que a gente não... Já é uma tristeza ficar com a virose, depois ainda ter que comer comidinha do hospital, já é duas tristezas. A gente consegue abreviar fazendo doutora. Assim. Verdade, doutora. Senão é muito tempo perdido é que a gente fica tristinho. Ai, meu Deus. Tem perguntinha do público, a gente já vai para os nossos suplementos, porque essa pergunta é importante. Ó. Gu, obrigada, um beijo. O consumo de melancia pode ajudar a limpar nosso organismo? Melancia é uma fruta muito rica em água, né? Então, vou pegar o exemplo lá de casa, né? Que eu tenho um marido que não gosta muito de água. Ele aprendeu a beber só água alcalina. Então, eu sempre enfiei essas coisas para ele, porque é uma forma da gente empurrar água disfarçada para dentro, né? Então, frutas bem aquosas. Na verdade, ela teria esse efeito por conta de ser um alimento bastante aquoso. E ela tem, além disso, outros nutrientes, tem a própria fibra da semente, que porventura a gente pode consumir algumas, mas deve-se mastigar ou então bater. Bater a semente. Bater a semente. Além de uma alimentação balanceada no geral, porque não vai passar o dia, né? Igual antigamente fazia a dieta da fruta, passava o dia na fruta. Então isso hoje não é mais passar o dia na melancia, o Apple Day, que é o dia só da maçã. Então, não. Balanceado. Exato. Vamos começar por aqui, então. Segunda fase, a gente vai começar por essas indicações da doutora. Glutamina, glicina, lisina, taurina e cisteína. Que grupo é esse, doutora? Olha, a glutamina, que eu comentei como o nutriente mais importante aí para as nossas células. A taurina é interessante porque ela, em baixa dose, ela tem efeito sedativo. Em alta dose, ela tem efeito estimulante. A cisteína, que geralmente tem aquele cheiro mais de enxofre, né? Que tem enxofre nisso, mas ela é um quelante de metal pesado, excelente, tá? A lisina é um aminoácido muito importante para a nossa imunidade. Por exemplo, uma pessoa que tem herpes de repetição, ela pode entrar com lisina para abreviar esse tempo desse herpes, né? Desse vírus. E tudo isso ajuda, além de contribuir para esses benefícios, também ajudam na eliminação das toxinas. Olha, importante, né? Agora, quando a gente fala da segunda fase, essa pergunta eu ainda não te fiz. Que fase é essa que a gente está falando do fígado? O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo? Então, aqui quebrou. Pegou aquela toxina enorme e quebrou num monte de pedacinho. Algumas outras quebram em outros pedacinhos de toxinas que ainda precisam passar aqui. Então, por exemplo, a glicina, ela é para conjugar com, por exemplo, alguns metais pesados, né? Eu comentei do mercúrio, que está em muitos frutos do mar sem procedência. A gente comentou também do alumínio. Então, imagina que esses nutrientes, eles varrem essas segundas toxinas, né? Que foram as primeiras, aqui as segundas. Que ficaram. Que sempre tem aquelas resistentes, né? Que legal. Que por isso acaba com a nossa imunidade, quando elas não são expelidas. Exatamente. São teimosas, né? Ficam lá. Muito bom. Vamos mostrar aqui, ó. Próxima sugestão, então, da doutora. São essas daqui, de suplementação. Glutationa, colina e enxofre. Então, a glutationa como o antioxidante mais potente que a gente tem do corpo. A colina, um alimento que é muito rico em colina é o ovo, né? Principalmente a gema. E o enxofre, que está presente na cisteína,
ele é muito importante para ajudar nessas eliminações. Por exemplo, quando a gente está falando do N-acetilcisteína, que é muito conhecido como NAC, que o pessoal utiliza muito para quando está com catarro, com tosse, naturalmente ele suplementado, ele ajuda na eliminação de toxinas, ele ajuda na eliminação de toxinas cerebrais, tá? Muito importante para o nosso sistema nervoso. Aliás, você sabia que só tem um jeito muito, muito potente do nosso cérebro desintoxicar, que é dormindo, e tem gente que pula essa fase, eu acho que não precisa. Senão ele não desintoxica. É a forma que o cérebro tem de se autolimpar. Então, o sono de qualidade com as horas, eu falo que tem que ser pelo menos 6 no mínimo. Esse povo que inventa que dorme 3 e que dá certo, de alguma forma esse prejuízo ele vai vir a calhar. Vai vir de alguma forma em algum momento. Exatamente. Nossa, que interessante saber disso. Vamos para o próximo então, já a gente responde mais perguntinhas do público, que é este aqui. Magnésio, vitaminas B e C. O magnésio é o maestro, né? É o maestro da nossa saúde cardiovascular e muscular e articular, com N tipos de magnésios, que cabe até uma pauta só sobre o magnésio, vamos, quem sabe doutora, um dia. Puxa vida, vamos sim. A vitamina C, que é de extrema importância para a nossa imunidade, para o nosso colágeno e também para a eliminação de toxinas, então que venham as frutas cítricas e as do complexo B, que eu já falei, ela está tanto aqui na fase 1 como na fase 2. Ela é muito... Tem um alimento que ele tem muito complexo B, que é a levedura de cerveja, o levedo de cerveja. Que é o nutritional yeast. Isso também é um outro tipo de levedura rica em complexo B e que existe na forma de temperinhos. Isso, gostosos, por sinal, adoro. Ou seja, não é mais aquela levedura de cerveja antiga que você punha direto na boca ou fazia em cápsula. Essa levedura, que é um temperinho que a Carol está falando, você pode colocar na salada todos os dias, que é uma fonte aí de nutrientes. É bom, né? Tem sabor de queijo, tem sabor de bacon, só que não tem bacon. Não tem bacon, é só sabor. Tem vários sabores, né? Que ainda bem que não são só os sabores, não são aquelas coisas que eles têm os sabores. Eu adoro, eu adoro. Podia fazer uma pauta também só sobre isso, como a gente usa em receitas diferentes. É isso aí. Vamos para a perguntinha do público então, Glaucia. 1 minuto, doutora, vamos lá. Ai. Na tela. Darkley, brigada. Quem tem um rim único, porém saudável, pode suplementar com whey? Isso depende muito, depende da idade, do estilo de vida, da alimentação, do porquê desse rim único, qual foi essa doença crônica, ou no caso, ela nasceu com um rim atrófico. Então, é muito, muito individual, mas a suplementação é sempre suplementação. Então, a primeira coisa é a alimentação. Essa alimentação ela tem que estar muito bem indicada. É verdade. Né? E, afinal, é um rim único. E isso daí, se precisar, se a pessoa não conseguir consumir da alimentação, vem ali então uma suplementação com whey. E também a quantidade, o tipo de whey, tem tudo isso. Precisa passar em consulta, precisa ser uma coisa individualizada, principalmente quando envolve já um aspecto de saúde, né? Que já sabe de uma questão, né, doutora? E você sabia que tem uma receitinha de um suco detox que eu deixei para o Instagram do Você Bonita? Jura que vai entrar daqui a pouco, meninas? É isso, Glaucia? Vai entrar, então, ó, já vai subir receitinha da doutora de suco detox, agora pós-carnaval. Lá no Instagram do Você Bonita. Mas corre lá no Instagram dela, @doutora por extenso Liliane, @doutora, escreva doutora Liliane. Você encontrou o trabalho da nossa maravilhosa. Obrigada, sempre adoro.